Oiê! Pessoas, tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, tudo sob controle do Pai Eterno, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que você esteja me ouvindo, qualquer tempo, qualquer hora, né? E amém a todas as saudações, beleza? Então tá bom. Meus queridos e minhas queridas, eu sempre falo aqui que o meu dedinho de prosa é uma reflexão, é algumas coisas que eu aprendi na minha caminhada. Não quero aqui ser de maneira alguma a dona da verdade, nem apregoar verdades e nem certezas. Eu sempre falo para vocês, é uma conversa de beira de cerca, de puxar uma cadeira numa sala, de encontrar com uma amiga, de encontrar com um amigo, com pessoas. E conversar e falar é uma troca, né? Muitos nessa conversa, nos comentários, faz a troca, né? Veja, são bastante pessoas que assistem, que vê o vídeo, mas é uma ínfima parcela que realmente dá seu parecer, comenta, concorda 99,9%, mas a maioria ouve, mas não, né, não sei se concorda, se não concorda, né, mas tudo bem. Então eu quero mais uma vez reafirmar que eu não quero de maneira nenhuma influenciar pessoas. Eu falo aqui algumas experiências vividas, alguma coisa que eu testemunhei, alguma coisa que alguém da minha muita confiança me falou. Então é uma troca. Isso não quer dizer absolutamente, olha, sigam isso, esta não existe fórmula, não existe receita para se dar para ninguém. Nem mesmo num púlpito, nem mesmo num templo, nem mesmo numa tribuna. Existe a seta para indicar o caminho. É assim que eu vejo. Então, ninguém tem o poder de bater na mesa, de ficar batendo na tecla, vai por aqui, faça isso. Não. As pessoas estão na nossa frente, no nosso caminho, cruza a nossa vida, muitas vezes para nos ensinar, às vezes nem abre a boca e nos ensina. Vocês lembram, a gente sempre, né, principalmente eu já sou, né, estou fazendo hoje 74 anos, graças a Deus, com muita saúde, com muita gratidão ao Pai Eterno. Mas quantas vezes a gente se pega, né, falando de coisas lá do passado, que nossa avó, que nossas tias, que nossa mãe falava assim, tipo um ditado, né? E a gente nem ligava, ixi, a gente queria mais era viver a nossa vida, ter a nossa experiência. E hoje a gente se pega, né? Olha, como bem dizia minha avó, como bem dizia minha mãe, como bem dizia o ditado, né? Por quê? Porque naquela época nós não estávamos preparados para diluir aquilo que eles estavam querendo passar para nós. Para nós aquilo ali era às vezes até uma encheção de saco, né? Uma repetição boba, e lá vem ela, dava de ombros,
A vida era bela, a vida era maravilhosa, a juventude, os sonhos, as expectativas, né? E hoje, a maturidade, o amadurecimento, as carcadas da vida, né? Que fez? A gente voltar lá no passado, tirar o chapéu para esse povo todo e repetir as mesmas palavras que eles diziam e que hoje também nossos filhos, nossos netos, né, uma amiga, ou seja, quem for, né, não tá nem aí para ouvir, não é mesmo? Estão certo, vão aprender. Pode ter certeza que vão aprender. Caindo, se machucando, chorando, rindo, todos vamos aprender. Beleza? Então é isso. E quando eu falo aqui, e sempre esta é a minha preocupação, de experiências que nós vivemos dentro do templo, eu peço, por favor, encarecidamente, sempre quando eu estou aqui, sentada nesse meu lugar, nesse meu dedinho de prosa, que as Marias vai com as outras. Não fique achando que todos os críticos estão certos, que ouvem às vezes uma palavra, é a nossa experiência. É a nossa experiência. Você que está me ouvindo, talvez não tenha ainda e não está ainda no momento certo. Veja bem, também não estamos nos colocando naquela posição assim, eu não preciso mais de ir em templo, eu não preciso mais de aprender nada. Nananananinha. Só que para nós, a experiência valeu bastante. Mas não, no momento não está mais. Está mais adicionando nada na caminhada, a mesmice cansou, entenderam? Então, por favor, você que está ouvindo, porque às vezes tem uma pessoa, acaba de ver não só o meu vídeo, como de um outro crítico, né? E naquela emoção do momento, naquela empolgação, olha o que esse aqui está falando, olha, e é verdade mesmo, e olha, a partir de agora eu também não vou mais, e olha, e não façam isso. Não façam isso. Por quê? Porque você vai cair num grande risco. Primeira, voltar para trás. Segundo, não estar preparado, o casco não está preparado. E você poderá tropeçar, porque a vida de cada um de nós, é cada um de nós que vamos ter que escrever nas páginas da nossa história, as linhas cada dia. Muitos escrevem, apagam, muitos rasgam, né, a folha. Lembra como a gente fazia na escola, em qualquer lugar que você estiver? Está escrevendo, agora nem esse exemplo já é até ridículo, né? Mas lembra, você estava escrevendo uma carta, você estava fazendo uma lição, você estava fazendo qualquer coisa, você errava, rasgava, embolava, jogava no lixo. Infelizmente a vida não é assim. Se você escrever errado, se você entender errado, você vai ter que amargar aquilo que você entendeu. E às vezes você entendeu tudo errado. Toda ação tem uma reação. O que é bom para um não é bom para o outro. Até remédio. Veja, tem remédio, né? E as comadres são sempre assim, né? Eu também sou. Eu tava com uma dor assim, assim, eu tava com um problema assim, assim. O que você tomou? O que você tomou? Aí você
toma e o remédio dá às vezes uma reação adversa que ao invés de te curar, ela piora o seu problema, tá? Então, tem pessoas que se dá bem com um remédio, com alguma coisa, e outras o organismo não assimila, piora a situação. É a mesma coisa, é uma comparação para se ter essa ideia. Quem de nós? Não é? Então, nós precisamos muito de nos ater a isso. Torno a repetir, tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Tem gente, nós tivemos amiguinhas na escola, nós tivemos no decorrer da vida, na família, no trabalho, na faculdade, aquelas pessoas que nós dialogávamos, né? Praticamente filosofávamos, né? Pessoas que entendem a gente só no olhar, você não precisa nem falar nada, né? Quantas vezes? E tem pessoas que acham que a tua vida é um espelho, é uma maravilha. Não façam isso. É um chamado, vem de dentro para fora. Vem de dentro para fora. Então, eu torno a dizer a vocês, nos comentários, pelos comentários a gente vê muitas perguntas. Ah, mas irmã Mari, é isso assim, assim, assim? Teve no últimos comentários uma irmã, acho que é a Neide Nascimento. Eu anotei, mas deixei lá na sala. E ela sempre concorda nos comentários. E aí ela disse assim, mas tem aquela parte, né, que diz que o que está desligado na terra é desligado no céu. E se você ler nesse capítulo, é só procurar no Google, lê, pergunta, faz a perguntinha lá, onde está escrito tal coisa, e você vai ver. E nesse capítulo está escrito uma série de coisas, é um capítulo riquíssimo, maravilhoso. E está escrito assim, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né, eu estarei entre eles. Então, se você ainda acha, está com esta dúvida, está perguntando, está com esse questionamento, não adianta você assistir os críticos, você achar que ele está certo, ela está certa. Não. Você ainda tem dúvidas, Neide. Você ainda acha que um pastor, um sacerdote, um presbítero, um ancião, uma igreja, ainda tem poder para te salvar, para te ligar no céu. Você ainda acha isso? Eles não têm poder nenhum. Haja visto na pandemia que poder eles tiveram, todas as igrejas. Ninguém previu esta pandemia, esta catástrofe que ia acontecer e muito menos tiveram poder para fazer uma oração ou para fazer qualquer coisa e muitos deles também, foram embora. Todos nós perdemos amigos, pessoas queridas e eles não tiveram poder nenhum. Se você ainda acha que estes homens que se propõem a estar na frente da igreja, do templo, que eles têm algum poder, você não está ainda pronta para sair. Não está pronta. Continue lá, você precisa. E muita gente precisa.
Porque a igreja, antigamente, nos primórdios, a igreja, a função dela era o quê? Ensinar, pregar a palavra. Simples assim. Ela não exercia poder nenhum na vida de ninguém. Não era para ficar batendo ali na tribuna e vocês fazem isso e fazem aquilo e fazem aquilo. E muito menos tinham doutrinas e costume. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, tá? Claro que existe algumas coisas que realmente precisa de haver para que a coisa vai bem, como eles falam, né? A obra, tá bom? Tem que haver realmente, eu concordo. Então, quando você tem ainda esta dúvida, não assista, não me assista. Você ainda está com dúvidas. Teve uma outra irmã que também falou sobre a igreja orgânica. A igreja orgânica é a igreja primitiva e era assim que era para ser. Simples assim. A igreja orgânica, a igreja primitiva, ela fazia exatamente aquilo, né? Por exemplo, os apóstolos, os discípulos, o que eles faziam? Eles pregavam o evangelho. E nós sabemos, quem leu, que Pedro, que andou com o Mestre Jesus, ele também pregava algumas coisas da maneira que ele entendeu. E Paulo, né, o confrontava. E eles tinham divergências. E ele, Pedro, mais o Pedrão, né? O Pedrão era o mais, né? Não aceitava que Paulo pregasse, que Paulo fosse apóstolo, que Paulo, entendeu? Por quê? Porque eles só achavam que discípulos e apóstolos eram eles que estiveram com o Mestre, ignorando toda uma narrativa, uma história de Paulo. Porque o Senhor, está escrito na palavra, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E ele precisava exatamente de uma pessoa como Paulo de Tarso, um homem tido na época, poliglota, que aprendeu todas a filosofia, que assimilava todas as coisas. Para o quê? O que as pessoas tinham que ver nessa metamorfose, nessa metanoia de Paulo, do que ele era o antes e ver o depois. Porque ele ajudou a apedrejar Estevão. Ele ajudou. Tacou muitas pedras em Estevão. Por quê? Porque ele era contra o cristianismo. E todo mundo já sabe da história que no caminho de Damasco, o Senhor nosso Deus falou com ele, provando maravilhosamente. E todo mundo conhece. Por que você fica com seus aguilhões contra mim? E ele ouviu essa voz. E ele ouviu essa voz. Eu não acredito que um homem na estatura dele precisava de mentir, né? Ele tinha tudo para vencer de qualquer uma outra forma. E ele escolheu o quê? Ser preso, ser martirizado, viver sempre correndo. Lembra? Estava numa cidade e tinha que correr para outra. Maravilhoso. Pregou no Coliseu de Roma. Ele podia ter escolhido a melhor parte, mas ele escolheu, ele entendeu o chamado do Senhor Jesus. Então, minha querida, vocês que têm essas dúvidas,
Vejam os presbíteros de uma forma como eles são homens comuns, pobres mortais. Eles têm apenas um serviço, é um ministério que eles exercem na frente de um povo. E muitas vezes eles sobem ali, muito pior que você, que eu, e ele precisa de subir ali. Sabe Deus como? Às vezes com muitas dívidas, às vezes com muitos pecados, às vezes sem vontade nenhuma. Mas é um serviço que ele está prestando, é um ministério. Ele não tem poder nenhum, com raríssimas exceções. Veja, os discípulos, os apóstolos, eram muitos. Tem uma passagem que chegou a ter 500 que andava e que acompanhava Jesus. E foi rareando, e foi rareando. Conforme ele foi pregando, o que eles falavam? Levantavam e eles achavam que era só assim. O Senhor só fazia milagre, o Senhor só fazia o bem, e quando realmente o Senhor revelou a que veio, eles foram abandonando. Por último ficou 70, e dos 70 ficou os 12. E eles tinham o poder que até a sombra deles curavam as pessoas. Os aventais de Paulo, os lenços de Paulo, curavam as pessoas. Não só eles, como os outros profetas também. Eliseu, Elias. Então, hoje eles falam ali no púlpito, todo o tempo, eles pregam uma palavra egocêntrica, não cristocêntrica. Depois de 2000 anos, surgiu mais algum discípulo assim na igreja evangélica? Eu acredito em dons. E eu vou começar a fazer uma série sobre dons. Bons e maus, e que vocês não se escandalizem. Ai, nossa, ela está falando essas coisas? Sim, porque eu acredito em anjos, em demônios, no bem e no mal. Então, se você ainda vê teu presbítero como um homem mais poderoso que você, que depende dele a tua salvação, que depende dele, você ainda não rasgou o véu do templo. Tá bom? Então, você precisa de um intermediário. Você precisa do pãozinho quente. Hoje não mais, porque está bastante amanhecido via online. Encare o teu presbítero como um ensinador. A função da igreja, a função da congregação é estar reunido um povo que professa uma fé cristã, e que ali oram e entoam hinos de louvores ao Senhor. Devia de ser só louvores e gratidão, mas virou o que nós estamos vendo aí, né? Só isso. Orar, cantar, elevar. Tem muitas instituições que batem palmas, tem outras que até dançam, a sua expressão de gratidão ao Altíssimo. Beleza? Já está bem adiantado o vídeo, então espero que vocês tenham entendido. Tá bom, Neide? A igreja primitiva, a igreja orgânica, a igreja como deveria ser, não existe mais. A igreja hoje, eu falo sem medo de errar, é uma empresa. Uma das que mais rentável é. É o sonho de todo mundo, e você pode passar na tua rua, tá lá, onde era um bar, tá lá uma igreja. Cadeirinhas de plástico, um púlpito, por quê? Porque aquele pastor recebeu alguma coisa e agora ele se acha um Paulo, um Pedro, um Tiago, e aí por aí vai. E o sonho dele
é chegar no Valdomiro Santiago. Beleza? E infelizmente, para nós, percebemos que a tão falada graça maravilhosa também é uma dessas. Visa o quê? Money, money. Paz. Fui.